Esses dias eu tava conversando sobre esse vídeo com o Fábio e aí ele tava indignado. Ele falou: véi, eu só queria jogar meu videogame. Mas acontece que a gente tava falando sobre The Last of Us, então assim, meio que não tem jeito. Oi, eu sou a Estela, eu sou professora de escrita e eu tô aqui para te ajudar a pensar um pouco mais criticamente, com mais argumentos sobre os mais diversos repertórios socioculturais que você pode utilizar dentro da sua redação, para que você escreva textos muito mais bonitos, coesos e coerentes, enfim, textos que façam sentido. Hoje, em especial, eu estou atendendo a pedidos. Então a gente vai falar sobre The Last of Us. Vou trazer algumas das minhas impressões do que pode ser utilizado ou não em redação, tá? Lógico que quando vocês assistirem, caso vocês ainda não tenham assistido, vocês vão ter uma visão diferente ou complementar, ou talvez vocês nem concordem tanto com o que eu tô falando, mas essa é a minha visão sobre o que vocês podem tirar sobre a série, em específico a primeira temporada. A segunda ainda tá matando todas as minhas esperanças de que eu goste dela, até porque eu já assisti o segundo episódio, né? Então, vamos lá. Primeiro eu quero que vocês riam comigo, por favor, da sinopse de The Last of Us, tá? Ó, a jornada brutal de um homem cínico e uma garota de 14 anos enquanto cruzam os Estados Unidos, dependendo apenas um do outro para sobreviver. Pô, Max, me fez lembrar da sinopse de Falcão e o Soldado Invernal, da Disney, porque é mais ou menos assim, ó. Sam Wilson e Buck Barnes embarcam juntos em uma aventura pelo mundo. Fala nada com nada, né? Fala bosta nenhuma. É uma sinopse que, assim, poderia ser a mesma história? Poderia. Mas, já no primeiro episódio da primeira temporada de The Last of Us, a gente tem um tema muito específico e assim, a primeira cena, os 10, 15 primeiros minutos desse primeiro episódio, eles já conseguem ser encaixados em diversos temas de redação. Eu vou começar por aí. A gente vai gastar um tempinho nesses 10, 15 primeiros minutos de cena de The Last of Us, tá? Lá do primeiro episódio. A gente tem uma entrevista na televisão, lá em 1968, com dois cientistas. Um deles está falando sobre os vírus que são transmitidos como influenza, eles são transmitidos pelo ar, pela tosse, enfim, né? E que um desses vírus pode chegar a Chicago nas próximas semanas e pode causar uma pandemia mundial. Acontece que existe um segundo epidemiologista nessa entrevista e ele fala que a preocupação dele não são os vírus e as bactérias, mas os fungos. E ele fala isso porque os fungos, vejam, o fungo parece inofensivo, outras espécies discordam. Alguns fungos não buscam matar, mas controlar. Então, o que ele coloca como argumentação e como fato na entrevista? Ele fala que os fungos, eles realmente não matam, mas eles vão controlando o corpo daquilo que é o hospedeiro. Ele dá até o exemplo de um fungo que existe, que na formiga vai controlando o comportamento daquela formiga. E aí ele fala que essa é a preocupação dele, justamente por conta do controle. Então ele dá o exemplo do LSD, ele dá o exemplo da penicilina, né, que controla o comportamento, são fungos, vem a partir de fungos e que controlam o comportamento do ser humano. Nisso, o primeiro entrevistado, o primeiro epidemiologista, ele fala, cara, mas fungo não mata ser humano, né? Essas infecções fúngicas não matam os seres humanos. E aí o segundo entrevistado fala, realmente, até porque os fungos não sobrevivem se a temperatura interna do hospedeiro for maior do que 35 graus. Aí ele fala, e o que acontece se o mundo ficar mais quente? Vejam, dessa cena já vai direto para 2003, que é quando começa a história do Joel com a filha dele, o irmão dele e tudo mais. E aí eu quero fazer uma relação, assim, que eu fiquei impressionada, porque a gente tem tanto assunto, tanto tema de redação para colocar só isso daqui. De acordo com o IPA-Amazônia, os anos de 95 a 2006 foram os 12 anos mais quentes desde 1850. De 2001 a 2005, a temperatura subiu 0,7 graus Celsius em relação a 1850 e 1899.
Só que aí a gente está falando da década de 2010. Muito mais recentemente, a Organização Meteorológica Mundial confirmou que 2024 foi o ano mais quente da história, com uma temperatura média global da superfície de 1,55 graus Celsius. A ONU se pronunciou sobre isso falando assim: provavelmente acabamos de vivenciar o primeiro ano com uma temperatura média global superior ao limite de 1,5 graus Celsius do Acordo de Paris. Para quem não sabe, o Acordo de Paris é um tratado internacional assinado por 195 países que fala justamente sobre limitar o aquecimento global. Então, em 2024, a gente atingiu a meta e dobrou a meta, porque está mais alto do que o Acordo de Paris, né? Então, vejam, o que isso significa? Isso significa que no primeiro episódio da primeira temporada, em 10, 15 minutos de cena, a gente consegue falar sobre pandemia, a gente consegue falar sobre aquecimento global, a gente consegue falar sobre adaptação dos fungos, vírus e bactérias, a gente consegue falar sobre o negacionismo em relação à ciência. Na série, lá em 1968, eles foram avisados e eles não deram bola. E aí eu vou lembrar vocês do livro 2084, que eu trouxe no vídeo anterior, que fala justamente sobre todos os avisos que foram dados pela ciência em relação ao aquecimento global. Então, vou falar para vocês. É uma série baseada em um jogo e é ficção. Só que a arte tem esse poder de ser instrumento de debate, né? Então a gente precisa conversar sobre o aquecimento global. A gente precisa conversar sobre a adaptação desses seres. A gente precisa conversar sobre o negacionismo da ciência. Todos esses 10, 15 minutos, pouca coisa, não chega nem a metade do episódio. Esse comecinho, essas primeiras cenas, elas já cabem em diversos temas de redação, tá? Mas antes parasse por aí, porque não para. Eu vi muitas pessoas e muitos textos falando que The Last of Us retrata muito sobre sobrevivência, sobre dilemas éticos, relações humanas, dilemas morais, enfim, e eu concordo. De fato, eu concordo, dá pra falar sobre tudo isso, só que aqui eu vou pedir para vocês filtrarem as cenas, né, os momentos que vocês pegam para falar sobre isso. Vou dar um exemplo aqui, o luto, ele é muito presente na temporada inteira, inclusive na segunda temporada. Só que o luto, ele vai ser mais bem trabalhado pela psicologia. Pode ser que, lógico, ele sirva como causa e consequência de uma redação sobre a pandemia, por exemplo. Só que daí não vai ser uma redação sobre o luto, vai ser uma redação sobre a pandemia que você vai usar o luto como causa e consequência. Então vejam que a temática, ela não vai ser voltada especificamente para isso. Você vai poder usar isso como um argumento ou como repertório de algum argumento. Só que existem cenas que são bastante específicas e que a gente consegue trabalhar esses 4 elementos muito bem trabalhados. Por exemplo, quando a gente fala sobre as organizações sociais a partir de 2003 em The Last of Us, porque daí o mundo vira um caos. A gente tem os bichões lá, ao bichão que tá vindo e os sobreviventes. Para dar conta de tudo isso, foram criados principalmente dois sistemas sociais, né? 2 organizações sociais. A Fedra, que é militarizada, e os Vagalumes, que é um grupo de resistência, é um movimento de resistência e de retomada da democracia. Vê que a gente está falando de opressor e oprimido, né? E no meio dessas 2 organizações a gente tem um povo. Então a gente está falando sobre negligência estatal, a gente está falando sobre militarização, a gente está falando sobre distopia, a gente está falando sobre governo totalitário, a gente está falando sobre opressor e oprimido. Então a gente tem aí essas 2 organizações sociais. E aí o que a gente consegue pensar a partir delas? Sobre a necessidade de novas organizações sociais no momento do caos. Até quando o sistema democrático ele dá conta no meio do caos. Porque a gente está falando de população, a gente está falando de gente. E gente, para fazer direito, precisa ter consciência das coisas. A gente também pode falar sobre a questão do abandono estatal. Deixei aí na mão de Cristo. Ou a gente pode falar também sobre a desigualdade social, porque existe, a gente sabe que existe. E aí isso envolve muita coisa, porque daí teve contrabando de remédio e de comida, e as pessoas foram ficando cada vez mais pobres, e aí não tinha mais como se virar, né? Então,
a questão das organizações sociais, elas vão remeter muito a essa questão estatal. O que essas organizações sociais estão fazendo para a população e como a população está reagindo a isso. Tem a questão da homossexualidade, um outro tema. Inclusive a série tem um episódio inteiro para falar desse casal homossexual que no meio do caos encontrou um ponto de conforto um com o outro, e que é um dos episódios mais tristes da primeira temporada. Tem um outro ponto que eu até tomo um pouco mais de cuidado para falar sobre ele, porque é um tema que dói bastante. A gente tem uma cena de pedofilia e, consequentemente, de violência contra a mulher, né? Consequentemente, nesse caso, tá? Porque é contra a Ellie. Então, sei lá, acho que é no episódio 8. Ela tá lá no restaurante, é um episódio que eles encontram essas pessoas e essas pessoas comem carne humana porque não tem mais o que comer. E aí na luta com o David, ele tenta violentá-la, né? E aí ela toma todas as providências. Eu acho que ali é um momento, inclusive, em que ela cresce enquanto personagem, né? Ela toma todas as providências. Mas, para além da pedofilia e da violência contra a mulher, eu queria chamar a atenção para esse episódio porque o David, ele é um líder religioso. Você entendeu o meu sorriso? Eu tenho certeza de que você entendeu o meu sorriso. Ele é um líder religioso, ele prega a palavra de Deus. Ele tentou violentar a Ellie. Eu realmente não vou nem comentar nenhum dado da realidade, nenhum dado estatístico. Eu não vou trazer pesquisas sobre isso, porque a qualquer momento, a qualquer pesquisa que você fizer, rápida, aí no Pai Google, você vai achar uma cascata, uma enxurrada de dados da realidade, de retomadas históricas e de dados estatísticos para você utilizar com relação a essa cena de The Last of Us. Sério, não vou, eu me recuso a fazer isso, porque eu preciso deixar vocês pensarem em como um líder religioso, ou qual o argumento esse líder religioso ele teria. Vou deixar vocês organizarem o raciocínio de vocês. A minha breve participação sobre The Last of Us foi essa. Eu espero muito que vocês deixem aqui nos comentários cenas que fazem vocês lembrarem de temas relacionados que poderiam ser utilizados em redação, né? As cenas que poderiam ser utilizadas em quais temas de redação. Eu vou ficar muito feliz com essa interação de vocês. Ah, mas Estela, eu não consigo pensar assim. Eu não sei olhar para o negócio e falar, nossa, eu posso usar isso em redação. Não se preocupa com isso também. Eu ensino isso no curso de redação, ele já está com a lista de espera aberta e as aulas vão começar em agosto, setembro e outubro. Ah, Estela, de novo. Ah, Estela, mas está longe, eu preciso começar a estudar agora. Também não se preocupa com isso, porque a edição de 2024 já está disponível lá na outra plataforma, com diversas aulas gravadas, tanto de repertório quanto teóricas, e você já pode começar a antecipar o seu estudo, tá? Vou deixar o link tanto da lista de espera quanto do curso de redação para vocês aqui na descrição do vídeo. E é lógico, aquele momento de curtir, de compartilhar que a gente já conhece, para incentivar a prof que vos fala a continuar por aqui. Com carinho, Estela.